Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, glória a Deus. Nós, mais uma vez, estamos aqui juntos, unidos, aprendendo a palavra de Deus, aprendendo a palavra do Senhor. Que coisa boa, que coisa linda. Nosso alô aí a todos os irmãos de todas as cidades, capitais do nosso Brasil. Deus abençoe, nosso carinho. Mais uma vez eu quero agradecer ao pastor Roberto José, não é isso? E também a missionária, a esposa dele, a irmã Iraci. A irmã Iraci, as suas filhas, a Roberta e a Rebeca. A Roberta e a Rebeca, a toda a igreja de Abreu e Lima. Que igreja linda, que igreja maravilhosa, amável, ou igreja amável, viu? Deus abençoe, meu querido pastor, em nome de Jesus. Vamos lá? Se alguém deseja um episcopado, deseja uma coisa excelente, porém para conduzir o povo de Deus, o homem precisa ser paciente. Tem que aprender na escola de Jesus, ser manso e humilde de coração. Ele tem que ser exemplo dos fiéis, vivendo em jejum e oração. Tem que ter chamada dele beijo, há um ditado: quem é bom já nasce feito. Porém o crente precipitado está querendo ser pastor de todo jeito. Porém o crente precipitado está querendo ser pastor de todo jeito. Ele quer ser pastor de todo jeito. Ele quer ser pastor de todo jeito, mas briga pela oportunidade. Ele não tem humildade, o rancor está nos peitos. Com o ministério da igreja, ele só vive insatisfeito. E todo mundo pode perceber que ele está querendo ser pastor de todo jeito. Com o ministério da igreja, ele só vive insatisfeito. E todo mundo pode perceber que ele está querendo ser pastor de todo jeito. E muito revoltado, não vai para a igreja. Ele arrumou uma copinha, está fazendo culto sem ordem, sem decência, orando numa porta da cozinha, da casa da irmã fulana de tal. Diz que está grande o movimento, o anjo está descendo, o fogo está caindo, e tem bênção para todo momento. Quando acontecem essas coisas, eu me recordo do que fez Absalão. Tenha cuidado com palavra lisonjeira, esse negócio tá cheirando é divisão. Tenha cuidado com palavra lisonjeira, esse negócio tá perdendo é divisão. Ele quer ser pastor de todo jeito, ele quer ser pastor de todo jeito, mas briga pela oportunidade, ele não tem humildade, o rancor está nos peitos. Com o ministério da igreja, ele só vive insatisfeito, mas todo mundo pode perceber que ele tá querendo ser pastor de todo jeito. Com o ministério da igreja, ele só vive satisfeito. Todo mundo pode ser, todo mundo pode perceber que ele tá querendo ser pastor de todo jeito. Olha lá! Se alguém deseja o episcopado, deseja uma coisa excelente, é bom. Porém para conduzir o povo de Deus, o homem precisa ser paciente. Tem que aprender da escola de Jesus, ser manso e humilde de coração. Ele tem que ser exemplo dos fiéis, vivendo em jejum e oração. Olha aí, ó, tem que ter chamada dentro do beijo. Há um ditado: quem é bom já nasce feito. É diferente do crente precipitado, está querendo ser pastor de todo jeito. É diferente do crente precipitado, está querendo ser pastor de todo jeito. Ele quer ser pastor de todo jeito, ele quer ser pastor de todo jeito, mas briga pela oportunidade, ele não tem humildade, o rancor está no peito. Com o ministério da igreja, ele só vive insatisfeito. E todo mundo pode perceber que ele tá querendo ser pastor de todo jeito. Com o ministério da igreja, ele só vive insatisfeito. E todo mundo pode perceber que ele tá querendo ser pastor de todo jeito. E todo mundo pode perceber que ele tá querendo ser pastor de todo jeito. E todo mundo pode perceber que ele tá querendo ser pastor de todo jeito. Eita, meu Deus, é assim, quer ser pastor de todo jeito.
Vamos lá. Estaremos lendo a palavra de Deus hoje. E eu cantei aqui esse hino porque é a temática de hoje, né? Nós vamos falar sobre essa questão do pastorado. Olha aí, muito sério, nós estamos tendo muitos problemas. E hoje, como tem a mídia, a pessoa faz em oculto e vem para a mídia e não tem como. E a Bíblia diz, ai daquele por quem vem o escândalo, né? Tanto para o que peca, como também para aquele que, na verdade, espalha, né? Mas é uma coisa que eu quero dizer para os irmãos. A Bíblia diz que o presbítero, que ele peca, ele tem que ser repreendido publicamente para que todos vejam e temam. Então não existe essa de abafar pecado. Não existe essa. Nós não podemos seguir exemplos de instituições A ou instituição B. Nós temos que seguir o exemplo da Bíblia. Se pecou, tem que ser totalmente declarado. Declarado. Não existe essa de porque ele é isso, porque ele tem aquilo. Se não quiser passar por escândalo, evite o pecado. Evite o pecado. Quando Miriam pecou com Arão, Deus fez com que todos soubessem que ela tinha pecado. Então não existe essa de esconder pecado, jogar pecado para debaixo do tapete, tratar a pessoa em oculto, não. Primeiro, não é nem para um homem. Eu já disse aqui várias vezes. Está tendo uma interpretação totalmente errada de 1 Coríntios 10, quando Paulo ensina, olha, cuidado, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Não é esse o sentido, gente. A gente prega, ensina, parece que o povo não entende. Não é esse o sentido, de maneira nenhuma. Paulo estava dizendo para Corinto, pegou um exemplo e mostrou que lá atrás Israel perdeu todos os bens, os privilégios, porque não cumpriram com a palavra de Deus. Então ele estava dizendo, vocês estão semelhantes a Israel. Esse era o sentido. Mas tem muito que está dizendo, irmão, tu que é crente, muito cuidado. Jesus já disse isso, vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Agora, um líder, ele tem 24 horas um livro que alerta ele, é a palavra. Então, hoje já é uma questão, não é simplesmente uma questão de... Devemos deixar de lado aquele discurso romântico, piedoso, entre aspas, né? Como é que um homem que sabe que é cristão, é um homem de Deus, tem a esposa, tem os filhos, e ele não se priva de envergonhar a esposa, envergonhar os filhos, envergonhar a igreja. E outra, pasmem, não confessam o pecado, não confessam, é só quando vem à tona, quando alguém denuncia ou ele é apanhado no ato, mas não confessa, sinal de que nunca se arrependeu, ok? Descobriu o pecado de alguém, depois ele vem pedir perdão, não tem arrependimento verdadeiro, não tem. Então, vamos deixar desse discursozinho aí, fariseu, que isso tem nada a ver com Bíblia. Vamos lá, capítulo 9, não é isso? Versos 11 a 13. Porém, a carne e o couro queimou com fogo fora do arraial. Depois degolou o holocausto e os filhos de Arão lhe entregaram sangue, e ele espargiu-o sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços com a cabeça, e queimou sobre o altar. Muito bem. Nós estamos falando, eu vou falar sobre isso aqui, bota aqui, meu bem, para os irmãos acompanharem. Para ser exemplo, para ser exemplo, para ser exemplo, para ser exemplo, ok? Esse é o tema de hoje, para ser exemplo. Ontem nós falamos brevemente sobre líderes e cristãos psicopatas que fazem todo tipo de pecado, andam normal, pregam normal. Gente, isso sei não, viu? Andam normal, pregam normal, como se nada estivesse acontecendo, ok? Então aqui, ó, para ser exemplo. Para ser exemplo. Veja bem aí, 1 Timóteo 4, verso 12. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12. Vamos lá. Essa é a mensagem de Deus para todo o Brasil, para todo o povo de Deus. E não estamos aqui na posição de perfeitos absolutos. Estamos aqui na posição de um guardião da doutrina, de um guardião da pureza da liderança. Vamos lá.
Ninguém despreze a tua mocidade. É isso? Né? Ninguém despreze a tua mocidade. Mas ser o exemplo dos fiéis. Aí eu fico pensando que quando um líder peca ou cai, ninguém diz isso. Ninguém diz isso, é só todo mundo, olha, é ser humano, todos têm fracassos, todos têm falha. Por que ele não lutou para ser exemplo? Não sou eu que estou dizendo não, quem está dizendo é Paulo. Paulo é quem está dizendo. Paulo é quem está dizendo aqui. Ser exemplo. Ser exemplo. Como é? Ser exemplo. Ser o exemplo dos fiéis na palavra. Ser exemplo dos fiéis na palavra. No trato. No trato. No amor. No amor. No espírito. No espírito. Na fé. Na fé. E na pureza. E na pureza. Ser exemplo. Olha aí, na pureza. Olha, lê de novo aí, meu bem. Olha o que ele está dizendo. Ninguém despreze a tua mocidade. Paulo aconselhando Timóteo. Mas ser o exemplo dos fiéis. Ser um exemplo. Essa palavra tipos é a palavra grega. Sabe para quê? Para exemplo, modelo no procedimento, modelo na fala, modelo na pureza. Isso aí a Bíblia está falando, é o perfil do homem de Deus. Vamos lá. Ser exemplo na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Como é que é um homem de Deus e aí não tem um pensamento puro, não tem uma vida pura? Aí não sou eu, é a Bíblia que está dizendo, ser exemplo. Por que eu estou falando isso aqui? Porque o sumo sacerdote, ele antes de assumir a função, ele está no início aqui agora, ele pega e oferece um sacrifício por si. Ele oferece o sacrifício por si. Aí vem a pergunta, por que ele oferece uma oferta de pecado por si? Por duas razões. Como ele haveria de assumir aquele cargo, aquela missão, ele teria que compreender que ele precisaria de uma vida de pureza. Olha, vai assumir aquela missão, vai assumir aquela função, tem que ter uma vida de pureza. E agora há pouco minha esposa leu, vida de pureza. Ou seja, um homem que ele vive com brincadeiras imorais com as mulheres da igreja, que ele vive com brincadeiras e anedotas e piadas imorais, esse homem não presta para ser pastor, não presta para estar na frente da liderança e também nem venha dizer, isso é fraqueza de ser humano. Isso não é fraqueza de ser humano, isso é falta de comportamento de homem de Deus e não pode representar a igreja, não pode estar à frente da igreja. Se ele não tiver pureza de mente, se ele não tiver santidade, se ele não for exemplo em tudo, ele não pode estar à frente da igreja. Não é só questão do adultério, não. É questão do comportamento dele. É comportamento. Veja bem aí. 1 Timóteo 3 primeiro. Já está bem aí. 3 primeiro. Olha como é que diz. Esta é uma palavra fiel. Esta palavra, ela é fiel. Deus dizendo. Se alguém deseja o episcopado. Se alguém quer ser pastor. Excelente obra deseja. A obra é boa. Está desejando bom. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Que ele seja irrepreensível. Ele não tem que ter nada que venha desmoralizar a vida dele. Marido de uma mulher. Mulher. Vigilante. Sóbrio. Honesto. Hospitaleiro. Apto para ensinar. Não dado ao vinho. Não espancador. Não cobiçoso de torpe ganância. Mas moderado. Não contencioso. Não avarento. Que governe bem a sua própria casa. Tá bom. Olha aí. Eu não vou seguir mais. É muita coisa. Então, olha... Pastor que anda bebendo cachaça, pode largar de mão, não presta para ser pastor. É bom ele vender outra coisa, pode se arrepender e ser crente. Pastor que anda se divorciando direto, todos eles têm desculpa. É porque meu caso é diferente. Também não tem problema, divorciou, você está tratando isso hoje normal, mas pastor divorciado não pode ser pastor. Vocês podem inventar a teoria que vocês quiserem, mas não pode ser pastor. Vocês podem inventar a teoria que vocês quiserem. Mas não pode, ele pode ser, pastor, eu vou seguir a Deus, eu vou ser crente aqui, mas pronto, lá vai.
Pastor que não tem caráter não pode ser pastor, de maneira nenhuma. Pastor que anda dando em cima das mulheres dos outros, dando em cima de criança, não pode ser pastor. Pastor que anda metido com pedofilia, não pode ser pastor. E a gente está tendo um negócio, fica com medo, fica passando a mão e os escândalos estão acontecendo e o nosso nome de pastor é jogado na lama. O desrespeito, a falta de moralidade para conosco está acontecendo por causa de um. Essas pessoas não podem. Vocês podem inventar o que quiserem, mas não pode. Pastor que bebeu, está drogado, está viciado, aí depois volta. Ele pode ser crente, mas não pode mais ser pastor. Não pode ser pastor. Por quê? Porque o pastor é a vitrine da congregação. Não estou falando aqui mais agora de salvação. Eu estou falando que ele tem que ser exemplo. Como é que ele dá em cima de mulher e vai ser exemplo? Não, Jesus perdoou. Sim, perdoou. Ele deu em cima da mulher casada, separou família, separou casal. É pastor do quê? Você é pastor do quê, meu irmão? Vamos deixar de brincadeira, vamos levar as coisas de Deus a sério. Você pode largar, não, eu pequei, o Senhor me perdoou. Faça como filho pródigo, caia na real. Caia na real, eu pequei, o Senhor vai me perdoar, mas eu não sirvo mais para isso aqui. Para estar ali tem que ser exemplo. Como é que uma jovem, ela vai se aconselhar com um pastor que a vida dele é dar em cima das irmãs? Isso não existe, gente. Isso não existe. Então, ou nós vamos tomar uma atitude correta para levar isso a sério, ou nós vamos viver, olha, pastor que bebeu cachaça, que escandalizou, não presta. E vocês também, meus irmãos. Tem crente que parece que não vê as coisas. Ele se apega tanto ao líder, ele tem tanto amor a ele, que o líder pode ser pedófilo, pode ser bebedor, pode ser mulherengo, pode ser um desgraçado. O líder continua do mesmo jeito com ele. Faça isso não. Faça isso não. Você está no mesmo caminho, viu? Não faça isso não. Você tem que seguir, é pastor de exemplo. Veja se ele é bem casado, veja se é um homem de Deus. É assim. É assim. E outra coisa, vou dar aqui um conselho para... Aqui, minha esposa está bem aqui, ela está filmando. Ela está filmando. A minha esposa, ela conhece a minha vida toda aqui dentro de casa. Pronto. Quando eu vou deitar com ela, aí pronto, vou dormir com a minha esposa. Vou dormir com minha esposa. Quando eu amanheço o dia, quando tem o meu horário, que ela já sabe qual é o meu horário, eu me levanto para buscar Deus em oração. Mas ela está vendo que eu estou ali orando de joelho lá onde ela está deitada. Às vezes ela também está ali comigo de joelho no chão, buscando a Deus, em oração. Então ela conhece os meus passos. A minha esposa, a esposa do pastor tem que ser atenta também. Se ele está orando ali de madrugada, amém. Se ele levantou 3, 4 horas, aí ela pode pegar, vai levar um cafezinho, aí vai. Aí chegou assim, meu bem, você está aqui. Se ele tiver, não, é porque teve um imprevisto, eu tenho que preparar um estudo bíblico aqui. Aí pronto, tá bom. Aí eu vou ficar aqui do seu lado, vou deitar bem aqui no sofá, vou ficar bem por aqui. A esposa do pastor também precisa acompanhar. Porque não é normal o pastor, 3 horas, 2 horas da manhã, estar deixando a esposa para ir preparar estudo bíblico. Ele pode estar no computador olhando mulher pelada, ele pode estar no computador fazendo coisa errada. Então a esposa do pastor também tem que analisar. E quando ele tiver na vergonhice, denuncie ele para o seu pastor. Denuncie ele, olha, eu vou levar, porque senão você se torna cúmplice do que ele está fazendo. Os filhos também conhecem, todos em casa conhecem o procedimento do pai. Não tem que procurar saber. E denuncie, porque é coisa de Deus. A Bíblia diz que quando um filho pecava, quem primeiro denunciava eram os pais. Tem que ter vida pura, pureza. Exemplo para a congregação. Se o sumo sacerdote, por que ele teria que apresentar o animal? Por si e para mostrar para a congregação que ele queria uma vida santa. Vamos ver aí, 1 Pedro, corre aí. 2, 21, 22. 2, 21, em diante, vai. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Isso. O qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Isso. Então veja que o sacerdote oferecia sacrifício para ter uma vida de pureza e para ser exemplo. Por que ele fazia aquilo ali para a congregação? Para dizer que estava buscando uma vida santa.
Ele pegava, minha esposa leu aí, pegava a gordura, pegava o couro e queimava tudo fora do arraial. Ele cumpria as normas mosaicas, ou seja, ele procedia conforme a lei do Senhor. Essas três coisas, elas deveriam ser praticadas pelo sumo sacerdote. Os filhos de Arão vão participar pegando o sangue e também colocando no altar. E aí vem o exemplo para nós. O cristão na atualidade, isso aqui ele pode aplicar na sua vida, manifestando obediência, manifestando pureza e manifestando santidade. Sabe o que a minha Bíblia diz? Hebreus 12:14, sem a qual ninguém, não importa se é pastor, não importa se é presbítero, não importa se é doutor, ninguém verá o Senhor. Pronto. Tem que ter vida santa, por isso que eu cantei. Se alguém deseja o episcopado, deseja uma coisa excelente, porém para conduzir o povo de Deus, um homem precisa ser paciente. Tem que aprender na escola de Jesus, ser manso e humilde de coração. Ele tem que ser exemplo dos fiéis, vivendo em jejum e oração. Tem que ter chamada desde o berço, autoridade, quem é bom já nasce feito. É diferente do crente precipitado, está ela sabe. Ele quer ser pastor de todo jeito. Mas briga tem uma oportunidade, ele não tem humildade. O rancor está no peito, com o ministério da igreja. Ele só vive satisfeito. E todo mundo pode perceber que ele está querendo ser pastor de todo jeito. Com o ministério da igreja, é assim mesmo. Ele só vive satisfeito, é desse jeito. E todo mundo pode perceber que ele está querendo ser pastor de todo jeito. Vive muito revoltado, não vai para a igreja. Ele arrumou uma tropinha, está fazendo culto sem ordem, sem decência, orando numa porta de cozinha. É assim, ó, na casa da irmã fulana de tal, diz que está grande o movimento, que o fogo está caindo, o anjo está descendo, que lá tem bênção a todo momento. Quando acontecem estas coisas, eu me recordo do que fez Absalão. Tenha cuidado com palavras lisonjeiras, esse negócio tá perdendo é divisão. Tenha cuidado com palavras lisonjeiras, esse negócio tá fedendo é divisão, né? Ele quer ser pastor de oportunidade, ele não tem humildade. O rancor está no peito, com o ministério da igreja. Ele só vive satisfeito. e todo mundo pode perceber que ele está querendo ser pastor de todo jeito. Com o ministério da igreja, ele só vive satisfeito. É assim, mas todo mundo pode perceber que ele está querendo ser pastor de todo jeito. Aripibu, né? Aripibu. O pessoal tá perguntando. Quer ser pastor de todo jeito. Aí pronto, a vida vem enrolada, todo desmantelado, compra fiado e não paga, recebe dinheiro de político, aí quer ser pastor de todo jeito. Não dá não? Deus nos ajuda a manter a fidelidade, a pureza, a santidade, a verdade. Senhor, que o povo do Brasil veja nos pastores, na liderança, homens de caráter, homens de verdade, que combatam o mal e que vivam uma vida santa. Eu te louvo pela vida dos pastores fiéis, dos pastores que amam a obra, dos pastores que assumem o pastorado por vocação, não por profissão, por amor e não por dinheiro, e que visam ser exemplo, seguindo o modelo de Cristo. Me ajuda também, Pai, a manter a sinceridade e a fé para, ó Deus, aqueles que me escutam, vejam Deus na minha vida, e para que eu, pregando aos outros, eu nunca venha a ser desqualificado. Me ajuda, Pai, me abençoa e abençoa todos os pastores do Brasil. Dá vitória. E o que não presta, o podre, o sujo, o bandido, tira do nosso meio, Senhor. Conserva-nos puro em verdade, em nome de Jesus. Amém. E hoje é o aniversário da mana Nessi. Hoje é o aniversário da minha irmã, né? Nessi Gomes da Silva, né? Que Deus te abençoe. Hoje é o aniversário dela. Que Deus te abençoe, te dando muita paz, saúde, felicidade, né? Você enfrentou uma luta, Deus te deu vitória. E como diz 1 Coríntios 15:57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessi,
Que Deus continue te abençoando, servindo a Deus com sinceridade, em verdade, como está em Lucas 1,75. Em verdade, em santidade perante Ele, todos os dias. É assim que tem que ser. Continue servindo a Deus, orando, lendo a Bíblia, evangelizando, se santificando, até aquele dia que é a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, o Senhor te abençoe, te dê santidade. parabéns pra você, muitas felicidades. Deus te abençoe. Tem também, Pai Santo, tem também outro aniversariante. quem é? É uma criança, só um minutinho. Deus abençoe. Tem outra pessoa que está O aniversariando. irmão, a irmã, o irmão Gideone Domingos pede oração pela filha Caliane, de 4 aninhos, que está aniversariando também. Caliane, de 4 aninhos, não é isso? Deus abençoe. Eu quero oferecer a esta criança a palavra de Deus, que deixa bem claro em Provérbios 22:6 aos pais, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, e ao crescer jamais se desviará dele, né? Então que Deus abençoe, que Deus conceda paz e felicidade a esta criança em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, te louvamos, te agradecemos por tudo. Que essa data na vida dos teus filhos, das tuas filhas, sejam portadora de muitas e muitas outras, marcada de paz, de gozo, de prosperidade, de alegria. Aumenta os dias vividos em ti, Pai, porque cada dia só vale a pena se vivermos no Senhor. Senhor Deus, abençoa e, ó Pai, abençoa teus filhos, tuas filhas. Dá vitória, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.